Presidente, bom dia. Eu vou me referir na minha fala à nossa reunião ontem com o Procurador Eleitoral Federal, doutor Anastácio, mas antes, porém, quero homenagear o município do Crato, 254 anos no dia de hoje, e que faz uma belíssima festa temática, 254 anos, celebrando a nossa cultura, o tema das comemorações que o Crato está adotando para esse seu aniversário, e parabenizar toda a população do município do Crato, na pessoa do prefeito José Ailton Brasil, que está fazendo um trabalho extraordinário, estruturando o município do ponto de vista administrativo, com várias obras em andamento, e que merece, portanto, o nosso reconhecimento, os nossos aplausos, extensivo a toda a população do nosso município, irmão e vizinho, e quem nós temos muito carinho, muita admiração, e ficamos felizes em comemorar esse momento. O jornal O Estado de São Paulo, do dia 19 de maio desse ano, ela trouxe uma denúncia de um doleiro chamado Vinícius Garete, conhecido como Juca Bala, e outro chamado Cláudio Souza. Segundo esses doleiros, alguns advogados, um advogado específico, que é citado como o advogado Antônio Figueiredo Bastos, estaria cobrando $50 mil de propinas para proteger as pessoas das denúncias da Lava Jato, num esquema de delação bem articulado. Esse é o fato que motivou a implantação dessa CPI, que estão chamando de CPI da Lava Jato, na verdade, CPI das delações, que tem como objetivo apurar se essas denúncias são verdadeiras ou não, se há algum tipo de manipulação das delações, quer seja com objetivos políticos, quer seja com objetivos pecuniários, financeiro, corrupção. E por que fazer a CPI? Ora, os deputados fizeram as denúncias aos órgãos competentes que poderiam apurá-las. E, até onde se sabe, isso não foi feito. Como a CPI é um instrumento legítimo e está ao alcance dos parlamentares, ela foi adotada como sendo uma das ações também para trabalhar separando o joio do trigo, de quem trabalha sério, de quem está querendo tirar proveito do momento, encoberto com o falso mérito de estar combatendo a corrupção. Então é legítimo que se faça a CPI, quanto mais transparência nesses processos, melhor. Melhor para separar o que é certo do que é errado. Existem problemas em todos os cantos, em todos os partidos, em todas as instituições, inclusive aonde não devia ter. Essa é outra questão. Outra resposta que precisa ser dada antes de entrar no assunto aqui é de onde vêm as crianças de rua? O desemprego, a miséria, a pobreza? A culpa é do prefeito? Não. A culpa é do governador? Também não. A culpa é do sistema econômico. O sistema econômico que tem hoje quase 28 milhões entre desempregados, subempregados, mal remunerados, desalentados, pessoas sem perspectiva na vida. É a ambição que gera a pobreza, porque existe o pobre muito pobre, porque existe o rico muito rico, opulento, que não tem limites na sua ambição e que explora os trabalhadores, tirando seu sangue, seu suor, suas vidas, suas esperanças, o seu futuro. É esse sistema cruel que gera em abundância os menores abandonados, as crianças mendigando nas ruas, os sem teto, os sem emprego, os subempregados, os sofridos. Esse sistema precisa ser mudado. Aí é que está a raiz do problema. E quando nós temos um presidente que é comprometido com a elite financeira, que coloca o governo e o Estado para trabalhar, para aumentar esse esforço social, aumentando a pobreza e aumentando a fortuna dos ricos, a situação tende a se agravar cada vez mais. É o que está fazendo agora o Michel Temer, o golpista. Fazendo o quê? Entregando agora
o pré-sal, a riqueza brasileira, as multinacionais, a Shell, a ExxonMobil, a Chevron, para que elas possam ficar com uma reserva de 5 bilhões de barris de petróleo, que daria para ajudar muito a amenizar o sofrimento desses pobres sofridos e explorados no nosso país. E mais do que isso, no bojo disso tudo, o golpista vem aí retirando recursos do FIES, ou seja, a possibilidade de milhares de jovens de terem a oportunidade de entrar na universidade. E como foi dito aqui várias vezes, a educação é a porta dessas famílias pobres para que possam superar a extrema pobreza através de um filho, de alguém da família que obtenha um diploma, um emprego melhor remuneração e ajuda a família a superar a pobreza. Michel Temer quer tirar 1 bilhão do FIES, financiamento, segundo ele, para financiar a segurança, tira de um canto para cobrir o outro. Enquanto isso, os banqueiros vão passando livres, leves e soltos, enriquecendo cada vez mais. Tem banco que agora, nesse primeiro trimestre, já tem um lucro de 6,6 bilhões. Tem alguma coisa muito errada nesse país. Enquanto falta um salário decente para que o pai e a mãe daquela criança pobre que está mendigando no sinal tenha o mínimo necessário para que ela possa viver com dignidade, está sobrando demais no cofre dos banqueiros. Que ficasse com um lucro de 1 bilhão e usasse o resto para distribuir na construção de moradias para as famílias pobres, gerando mais emprego imediatamente. E a notícia boa que tem no Ceará de hoje é exatamente isso. Ceará, geração de emprego, 2.039 novos postos de serviço, e destaco aí o município de Missão Velha, com 684 novos postos de serviço na construção civil. Isso mostra que se houver um investimento do governo nas obras de infraestrutura, em construção de moradia para as famílias pobres, certamente irá ajudar a criar muitos postos de serviço. E a partir daí, esse mercado consumidor que irá se formar a partir do incremento na construção civil, certamente irão consumir outros produtos, aquecendo a economia e fazendo com que a indústria volte a se fortalecer e retomar a sua trajetória de desenvolvimento e crescimento. Falta um presidente que tenha esse compromisso. Falta um presidente que tenha a coragem de dizer não à ânsia desmedida de lucro do capital rentista e que faça uma parceria com o capital produtivo que gera emprego, que gera oportunidades. Porque enquanto tem lucros exorbitantes, capital financeiro, as instituições financeiras têm reduzido drasticamente os postos de serviço. Foram milhares de trabalhadores desses setores que foram demitidos, bancos que foram fechados. É toda uma economia que funciona do ponto de vista virtual, cada vez mais a cada dia. E isso não é bom para gerar emprego no nosso país. Aliás, faz reduzir a oportunidade de emprego do nosso país. Ontem, passando para a minha pauta seguinte, eu tive no Ministério Público Eleitoral. Foi uma solicitação do procurador, doutor Anastácio, que tomou conhecimento dos pronunciamentos que foram feitos aqui por mim, o deputado Fernando Hugo e também pelo deputado Roberto Mesquita. E o procurador, ele se mostrou preocupado com a questão da corrupção eleitoral e perguntou o que era que eu tinha conhecimento. E eu disse para ele exatamente o que disse aqui, que vou repetir agora. Que, na minha opinião, eu partilho de uma tese que é defendida por um sociólogo, Gessé de Souza,
que diz que o sistema eleitoral brasileiro, a democracia brasileira, ela foi corrompida por essa relação promíscua com o capital, com os grandes empresários. E isso aí, no momento em que esse procedimento ele era legalizado, fazia parte da legislação eleitoral o financiamento privado das campanhas. E o grande capital investiu na eleição de parlamentares para fazer uma bancada sua que representasse seus interesses. E conseguiu. E isso não foi um processo legítimo, foi um processo espúrio, aonde o abuso do poder econômico virou uma regra nas eleições no Brasil, de uma ponta a outra, de cima a baixo. E isso aí fez com que a vontade soberana do povo ela fosse corrompida. E fez com que essa elite financeira, ela tivesse o domínio e o controle do legislativo brasileiro. E as eleições foram se degenerando e tornaram-se um processo de compra e venda de votos, onde a grande maioria dos eleitos eram os que tinham mais dinheiro para comprar voto, os que têm mais dinheiro para comprar voto. Por isso que eu disse, estou repetindo aqui. A mudança da legislação procurou evitar esses efeitos nefastos, mas não conseguiu e nem vai conseguir se não houver uma grande fiscalização. Até porque as distorções que ainda permanecem abrem uma porteira enorme para que alguns possam ser privilegiados com campanhas milionárias. Se me permite uma parte, sabe o que é bom, deputado Fernando Hugo, nesse encontro com o procurador? Foi sentir que ele está disposto a realmente enfrentar a corrupção eleitoral de maneira muito firme e, inclusive, se colocando à disposição de todos que tenham qualquer denúncia para fazê-lo, evidentemente, de forma responsável e com provas consistentes. Ele realmente está agindo com bastante responsabilidade e merece os nossos aplausos. E a população, de forma geral. Hoje existe um descrédito muito grande e isso foi construído por um setor da mídia que participou da articulação desse golpe que ocorreu no Brasil e que pretende, inclusive, que as coisas piorem mais do ponto de vista da democracia e procura criminalizar a política, colocar a responsabilidade de tudo quanto é de desgraça que ocorre no país em cima da política e dos políticos, dizendo que o Congresso não tem legitimidade, que as pessoas que estão lá não representam os interesses do povo, e a verdade é exatamente o ponto inicial da minha fala. Essa democracia ela foi corrompida pelo abuso do poder econômico, mas nessas eleições que se aproximam, a população tem uma extraordinária oportunidade de colocar parcialmente as coisas nos eixos. Eu digo parcialmente porque um dos caminhos é a eleição de parlamentares que efetivamente representem os interesses do povo e não da elite dominante. Esse é o primeiro caminho. O segundo caminho é a organização popular para cobrar nas ruas, nas manifestações, ao meu ver, a necessária realização de uma Assembleia Constituinte para que tenhamos novas leis nesse país. Para que isso ocorra, é necessário que haja, de fato, uma consciência coletiva que se blinde a esse poder econômico, sob pena de tudo permanecer como está. Obrigado, presidente Tim. Me agradeço à parte do deputado Leônidas e encerro meu pronunciamento dizendo que lutamos por uma sociedade mais justa, solidária, com uma distribuição maior de renda. Obrigado.